Olá, boa tarde. São 4 horas e começa agora a Live Santa Portal. Um novo programa da Santa Cecília TV que vai trazer todos os dias muita informação, cultura, entretenimento e sempre ótimas entrevistas. Aqui no estúdio ou por teleconferência. Vale lembrar que você também pode assistir a Live Santa Portal pelas nossas redes sociais. Acesse facebook.com/santaportal e youtube.com/santaportal. Vamos começar esse programa conferindo o giro das notícias mais importantes do dia. Divórcio antes do casamento. A norte-americana Boeing desistiu da fusão com a brasileira Embraer, que deve voltar a ser estatizada pelo governo brasileiro. A fabricante brasileira convocou investidores para uma teleconferência hoje, onde elevou o tom contra a companhia americana, que cancelou o negócio de 5 bilhões de dólares. Um dos maiores litígios do globo nesta década deve ser resolvido pela justiça norte-americana, em especial a de Nova York. Em crise. Confiança dos consumidores recuou 22% em abril e está em 58,2 pontos, menor índice da série histórica iniciada em setembro de 2005. Os dados fazem parte de um estudo divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O pessimismo tem a ver com a Covid-19 e com as medidas de isolamento social promovidas pelo governo, que fizeram o consumidor ter a sensação de piora na situação econômica do país. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, voltou hoje ao trabalho após 20 dias afastado de suas funções para se recuperar da contaminação pelo coronavírus. Em seu primeiro discurso, Johnson pediu aos britânicos que continuem em quarentena para evitar a segunda onda do Covid-19 no país. Ele também alertou que esse pode ser o período de maior risco de toda a crise. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que está há mais de um mês e meio preso no Paraguai, falou pela primeira vez sobre sua detenção. Para ele, que ficou 32 dias na cadeia e agora cumpre prisão domiciliar, é o pior momento de sua vida. Ronaldinho viajou para o Paraguai para o lançamento de um cassino online e para participar do lançamento de um livro. Mas ele foi detido poucas horas após chegar ao país junto com seu irmão Assis por usar um passaporte falso que dizia que o ex-jogador e seu irmão tinham nacionalidade paraguaia. A Fórmula 1 prevê que o início da temporada 2020 da categoria aconteça entre os dias 3 e 5 de julho no Autódromo de Spielberg, na Áustria. O campeonato já teve 2 provas canceladas, Austrália e Mônaco, e outras 7 tiveram suas datas alteradas. O calendário deste ano deve incluir de 15 a 18 corridas em todos os continentes do mundo. Na primeira entrevista do Live Santa Portal, a gente recebe aqui no estúdio o presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira. Muito obrigado, presidente, pela presença. Eu que agradeço o momento histórico para a comunicação regional, a abertura de um novo ciclo, de uma importante fase da Santa Cecília. Acho que é uma semana importantíssima para nós, o Live Santa Portal, assim como também outros programas que começaram e começarão já no fim de tarde e noite, com vários gêneros para várias faixas etárias e entretenimento, informação, entrevistas. Eu acho que é uma função importante de uma emissora regional como a Santa Cecília, que não se abate nem com pesquisas, nem com crises. Nós queremos enfrentar com coragem, sensibilidade para ver o momento certo, mas esse é exatamente o instante onde a emissora deve estar presente. As pessoas estão nas suas casas, nas suas residências, em quarentena, exatamente nesse isolamento, e a Santa Cecília inovando, dando oportunidades através da sua grade educativa, criando oportunidades onde o telespectador, o internauta, o ouvinte da 107 possam estar nas suas residências mais bem acompanhados. Isso aí, muita alegria pela estreia desses novos programas, né? Um dia histórico. Muito feliz, realizado. Eu acho que a nossa equipe, ela vem durante esse período avaliando, amadurecendo, planejando, que eu acho que é fundamental, analisando a grade de programação, as oportunidades que possam surgir. No caso, nós temos hoje mais um programa voltado a crianças, a faixas etárias interessantes, com um grande amigo, uma pessoa muito querida, que é o Paulo Bonavides. Muitos conhecem o Paulo Bonavides,
quer aqui da instituição como professor, quer também como animador, como apresentador e agora como um novo integrante da casa da Santa Cecília TV. Acho que, assim como o Paulo, teremos o Douglas Gonçalves logo mais, né, também no Hora Geral. Já tivemos agora essa inauguração do Santa Portal também, do Live. Acho que tudo faz parte, né, Gustavo, daquilo que nós queremos de oferecer de melhor para o nosso telespectador. Então é uma alegria conjunta, porque eu tenho certeza que também aqueles que acompanham a Santa Cecília TV, igualmente o Santa Portal, há um crescimento natural, um reconhecimento. Hoje, como um exemplo, né, tivemos há pouco o próprio governador do estado de São Paulo citando através de um questionamento de uma das jornalistas nossa, da Amanda. Então é o nosso sistema de comunicação, através também do jornalismo, pontuando de uma forma realmente incrível, num crescimento fantástico que nós tivemos já vínhamos tendo e agora muito mais, né, através da chefia de edição da nossa jornalista Nathalie e toda a nossa equipe de trabalho. Então acho que a gente tem muito que comemorar, mas ainda vamos avançar bastante em outras áreas, muitas conquistas, muitas vitórias. Isso tudo é para presentear todos aqueles que estavam e estarão sempre conosco. Inovação e criatividade é o siciliano way of life, né, doutor Marcelo? Quais são as suas expectativas para o programa que começa hoje, para o Live Santa Portal? Eu acho que são das melhores. Primeiro, um horário diferente. Um horário onde nós queremos atingir com um programa ao vivo. Então, informação, entrevistas, como você comentou, hoje, tenho tido essa honra de ser convidado por você, por toda a equipe do Live Santa Portal. Teremos outros convidados, inclusive hoje também. Aguardem que vocês verão novidades aqui no Live Santa Portal. Eu acho que é uma importante faixa da programação da Santa Cecília TV, onde nós poderemos utilizar todas as notícias e informações que estiverem acontecendo neste momento através do Santa Portal, trazidos para a Santa Cecília TV. Vínhamos fazendo dessa forma através dos boletins informativos do Santa Portal, agora intensificados com um programa específico para também continuar informando. Eu acho que era um momento importante porque, se você avaliar as grandes redes, existem as notícias a nível nacional e internacional. Nós queremos focar também, óbvio, o que estiver acontecendo no Brasil e no mundo, naturalmente, mas dando uma ênfase natural aos fatos relacionados à Baixada Santista. E, naturalmente, nós notamos que não existe nenhum tipo de programação específica nesse perfil voltado para o telespectador da Baixada Santista. Então, acho que a Santa Cecília inova e oferece ao telespectador essa grande oportunidade de estar bem informado e, acima de tudo, também conhecer todos aqueles que estiverem sendo ouvidos e entrevistados por você. Podem acreditar que não vai faltar paixão para ninguém aqui. Nós somos movidos por paixão, né, doutor Marcelo? Além da inovação na programação, que melhora cada vez mais, a Santa Cecília TV também está ampliando o sinal, né? Em breve nós vamos chegar a novas regiões, a novas cidades, né, Marcelo? Verdade, Gustavo. Acho que há uma expectativa muito grande dos munícipes, dos habitantes que estão envolvidos nessa nova fase da Santa Cecília TV. Nós estamos e investimos bastante em termos de estrutura do nosso sistema de comunicação, e agora este próximo passo é exatamente nós continuarmos mantendo os investimentos, apesar do momento, que é um momento sempre preocupante no sentido econômico-financeiro a nível mundial, mas nós queremos avaliar todas essas circunstâncias e, naturalmente, continuar dentro da previsão que estava sendo feita, de acordo gradativamente, para também implantar os nossos sinais através de todas essas cidades, desde o litoral norte, passando pela Baixada Santista, chegando ao litoral sul e ao Vale do Ribeira.
praticamente criando toda Todo uma litoral faixa paulista. litorânea do litoral paulista através dos sinais da Santa Cecília. Você é atualmente o presidente do Conselho Diretor do Santos e... Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo, desculpe. O Rotariano fala... na quinta-feira vai ter uma inovação em relação ao Conselho Deliberativo, uma reunião por videoconferência, né? Nesse momento de pandemia, de quarentena. Uma inovação, eu queria que o senhor falasse um pouco disso. É verdade, não é uma reunião oficial, é um encontro informal de conselheiros. Nós estamos praticamente, não tivemos nenhuma reunião neste ano, tínhamos uma prevista no início de março, mas diante da pandemia nós suspendemos esse edital e automaticamente a reunião, então estaremos tendo a oportunidade de estreitar a relação com os conselheiros, haverá oportunidade onde integrantes das comissões permanentes, no caso o inquérito de sindicância, a comissão de estatuto e o conselho fiscal, possam também dar algumas informações referentes aos processos e aos trabalhos desenvolvidos até esse momento. Mesmo estando em isolamento, as comissões continuam trabalhando internamente, lógico, com todos os cuidados inerentes a essa questão da distância e, obviamente, todas as recomendações das autoridades de saúde, mas a maior oportunidade, acredito, o objetivo principal é exatamente nós estarmos mantendo contatos. Será a primeira histórica, a primeira reunião virtual do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. Então, acho que é importante esse momento aos Santos e também aos conselheiros. Acredita que isso pode ser o embrião de reuniões futuras aí valendo de fato? É o embrião. Nós temos um pouco de dificuldade na questão de investimentos do clube. O Santos, no meu entendimento, já deveria estar mais avançado nessa questão da informática, na questão da relação e comunicação no próprio Conselho Deliberativo. Ainda não temos a presença eletrônica, controle de presença dos conselheiros em reuniões, não temos a possibilidade de votos através de controles também de uma forma informatizada. Então, acho que nós temos que realmente melhorar. É inadmissível um clube da grandeza do Santos não estar dentro desse estágio atual. A gente compreende as dificuldades, ainda mais agora, né, que os clubes a nível mundial, como todas as entidades, deverão se reinventar, né? Não adianta apenas pensar em demitir funcionários ou diminuir salários de atletas profissionais. Óbvio, isso é natural, mas nós temos que encontrar mecanismos, fórmulas de inovar e de recriar condições favoráveis para manter a estrutura, ter um time competitivo e igualmente fora das quatro linhas de campo, como nós vamos fazer na próxima quinta-feira. Tivemos dificuldades em termos de estrutura do clube, então utilizaremos nesse momento a estrutura aqui do Complexo Santa Cecília, que já está avançado, óbvio, através a pleno vapor, né? Do ensino à distância, agora também no presencial, todos os sistemas que nós já temos em funcionamento. Então esse será o primeiro, o embrião, como você citou, mas que nós devemos intensificar, ampliar isso internamente no clube para que a gente realmente consiga ter avanços e melhorias no sentido de que num futuro próximo, breve, a gente consiga ter a informatização da Secretaria Social, condições mais transparentes, no sentido de que o quadro associativo e o torcedor visualizem essas tendências naturais de que outros talvez já tenham, né? Essa oportunidade de clubes do Sul, como o Internacional, o Grêmio, que já fazem até eleições com voto à distância. Então, tudo isso é algo natural que o clube também deve ter como prioridade para esses próximos meses. O senhor citou as dificuldades porque os clubes passam nesse momento. Qual é o futuro que o senhor vê para o Santos Futebol Clube à luz dessa pandemia? Primeiro, do futebol, principalmente. O clube já vive um momento onde estão sendo apontados uma série de questões para que o comitê de gestão consiga reparar essas situações e naturalmente possam ter condições, principalmente financeiras, para enfrentar
aquilo que já vinha acontecendo, né? Então, caberá, exatamente como eu comentei há pouco, do comitê de gestão, os profissionais envolvidos no clube, que possam também avaliar, programar e planejar melhor outras ações, porque, de fato, hoje o Santos possui uma equipe competitiva, mas nós precisamos, que é o fundamental, Gustavo, que é o que tem sempre tido como um diferencial de todos os demais clubes, que é a base, né? Independente desses momentos críticos, eu acho que o que salva, não só tecnicamente ou financeiramente, mas a identidade do torcedor é com os atletas que são revelados da base. Óbvio, aqueles que tenham talento, que tenham capacidade técnica para envergar a camisa do Santos. Então, isso é que me preocupa mais, isso é que me dá uma certa preocupação, no sentido de que o clube faça essa avaliação e condicione esse trabalho para que a gente continue revelando craques e talentos para, naturalmente, suprir. Acho que o principal hoje, para resolver definitivamente qualquer questão financeira, é exatamente recorrer à base. E se a base tiver esses talentos, melhor ainda, porque o Santos continuará tendo custos mais baixos, não dependendo de jogadores tão experientes que naturalmente têm salários maiores. É verdade. Não tem nenhum outro lugar do mundo que caia tanto raio quanto na Vila Belmiro, né, doutor? Desde que se faça um bom trabalho. Desde que se faça esse trabalho, né? Também como consequência do coronavírus, a gente tem aí uma notícia triste. O ex-presidente da CBDA, o Coaraci Nunes, está internado lá no Rio de Janeiro, tem 82 anos, é diabético, tem uma série de complicações no seu estado de saúde, está em coma induzido para lhe preservar ali no meio dessa luta, né? Muita força e muita energia para o Coaraci Nunes. É verdade, né? Tomara que o Coaraci supere mais esse desafio. Não temos, assim, tanto conhecimento nessa questão médica, mas o que queremos e torcemos e oramos para que ele realmente consiga sair desse momento. Já tivemos exemplos tão bonitos, né, de idosos com 90, 90 e poucos, até mais, com mais de 100 anos, né, com mesmo dificuldades, tiveram o coronavírus e conseguiram vencer esse vírus e naturalmente estão bem de saúde. Então a gente espera que o Coaraci e todos os demais pessoas, independente de faixas etárias, consigam realmente vencer esse momento tão perigoso para a saúde de todos nós, né? Muita energia para todos e para o Coaraci. Vamos encerrar falando de coisa boa. Hoje, o estádio do Pacaembu completa 80 anos de fundação. Quero saber das suas lembranças, das suas memórias do estádio do Pacaembu. E como é que o senhor vê o futuro do estádio? Aí se tem alguma relação, se passa por uma relação com o Santos, como é que o senhor vê? O Pacaembu é um estádio histórico, né? Um estádio... Estamos vendo imagens aí um estádio onde nós registramos uns grandes feitos, né? Porque até então, antes da década de 60, não dispunhamos de estádios como o Morumbi e como outros estádios. Num dado momento, né? Nós tivemos jogos oficiais de seleções nacionais, a própria seleção brasileira, tivemos a seleção principal, que é o Santos Futebol Clube, que também desfilou talentos através do estádio do Pacaembu. Olha aí, a gente fala já naturalmente, vem aí as imagens do Alvinegro Praiano, tanto as conquistas históricas, né? A mais recente, a Libertadores, campeonatos paulistas. Eu acho que o Santos tem uma história maravilhosa, né, dentro do estádio do Pacaembu. Num dado momento, o Pacaembu era considerado até um estádio alvinegro, mas do outro, né, do Parque São Jorge, porque mandou muitos jogos, né, oficiais do Corinthians no Pacaembu. Existia até uma ligação direta, né, do Pacaembu com a imagem do Corinthians durante muito tempo, né, até a construção do seu estádio próprio lá na capital, mas eu acho que independente disso, o estádio é um estádio romântico, histórico, centralizado, num local próprio para eventos, principalmente de futebol. Eu acho que todos têm uma recordação de jogos como a gente tem
de torcedor, de arquibancada, de às vezes correr lá fora da torcida adversária, que estava no maior número do que a nossa, ou como dirigente, né? Mandamos alguns jogos também no Pacaembu, Campeonato Paulista, me lembro de um deles no Campeonato Estadual contra o Juventus, aí no início do milênio, quando metemos lá quase 40 mil espectadores embaixo de chuva. Então a gente tem muitas lembranças marcantes, inesquecíveis, o torcedor santista principalmente, porque quer jogue na Vila ou também na capital, geralmente optamos pelo estádio do Pacaembu. Então é um estádio importante, óbvio, com a privatização que o governo municipal pretende fazer e que está fazendo, poderá perder um pouco a característica de um estádio de futebol, dando já uma ênfase a outras áreas, outros segmentos, até mesmo o próprio tobogã, né, que é uma área onde a gente também tem ali toda a estrutura, né, que é uma estrutura diferenciada do Pacaembu, tende a desaparecer. Então, eu acho que são sinais da modernização dos tempos, a gente tem que entender isso mesmo e tomara que também, independente da privatização, o local seja preservado para jogos oficiais de futebol. Isso aí. Falando em aniversariantes, nós estreamos o programa um dia antes do que a gente deveria, né? Eu falei com o diretor-geral aí da casa, né? O tal do Marcelinho Teixeira, eu falei, não estreia na segunda, continua fazendo os testes na segunda, dia 27, e estreia no dia 28, que o dia 28 de abril é um dia importante, um dia forte, um dia marcante, né? Um dia marcante. Aniversário do Marcelo Teixeira amanhã. Mas, de qualquer maneira, isso é brincadeira, é o nosso aniversário. Comemoraremos de uma forma diferente, né, Gustavo? A gente que gosta tanto, é um festeiro, né? Gosta de apagar bolos em todos os lugares. Apagaremos alguns bolos virtuais, todos eles continuarão tendo o seu momento. E acho que o mais importante é desejar saúde a todos. E isso é o fundamental, né? Independente do trabalho e quaisquer situações, eu acho que a saúde é o principal. Fica aqui o nosso parabéns para o senhor também. Obrigado. Feliz aniversário. Muito obrigado. Aproveitando, o Live Santa Portal vai para um rápido intervalo, nós voltamos já. O Caminho para Ver Estrelas, da Lúcia Teixeira, que tem o gênero ficção científica, e eu tentei basear minha maquiagem nesse aspecto futurístico que ele tem. Uma epidemia que está tendo no livro, que tem uma relação com hoje em dia, né, que está tendo a pandemia do coronavírus. Achei muito doida a relação tão próxima que tem, porque é uma coisa que está acontecendo no agora, né. Achei muito legal esses dois jovens corajosos, né, a Ana e o Lucas, terem ido atrás do antídoto para poder salvar a população. Quando eles foram para 2048, mostrou um pouco de como vai ser se nós não cuidarmos do planeta Terra, né? Eu acho que é um livro para soltar a criatividade, imaginação, a depressão, que é um assunto que existe muito hoje em dia, sobre a força de vontade, a solidariedade e compaixão. E a gente não tem que desistir dos nossos objetivos, a gente não tem que deixar de acreditar na gente. Gosta de esportes? Então você pode ser um profissional de educação física, uma carreira em crescimento no mundo, já que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a qualidade de vida. O curso da Unisanta é o pioneiro no país em oferecer novas modalidades nas áreas como surf e stand-up paddle. Os alunos formados na instituição têm atualmente uma excelente colocação no mercado. Participam da organização de eventos esportivos de destaque no país. O curso tem turmas na manhã e à noite. Em 3 anos, os alunos estão aptos a lecionar e em 4 têm o título de bacharel. Venha fazer parte do time Unisanta. Assista a nova programação da Santa Cecília TV. Douglas Gonçalves apresenta o Hora Geral de segunda a sexta, às 7 da noite. Santa Cecília TV. Vem mais novidades por aí. Fique ligado. Sua vida é uma prova diária de superação. Por isso, merece as melhores notas.
EAD Unisanta. Mais de 60 cursos de graduação, pós e livres. Com a excelência de uma das melhores instituições de ensino do Brasil. Notas máximas no MEC. Em pedagogia, nota 5. Nós sabemos ensinar. Preços acessíveis. Faça já sua inscrição. unisanta.br/EAD. EAD Unisanta. Sua vida merece as melhores notas. Assista a nova programação da Santa Cecília TV. No especial Clássicos do Cinema desta semana, você acompanha a saga do legendário boxeador Rocky Balboa. De segunda a sexta, sempre à 1h30. Santa Cecília TV, a maior programação da sua TV. A Live Santa Portal abre espaço para o jornalismo da Santa Cecília TV. Quem tem filhos pequenos deve redobrar os cuidados em casa na quarentena do coronavírus. Sem as atividades de rotina, aumentam os riscos de acidentes domésticos. Quem vê Marina assim não tem ideia do susto que ela e os parentes levaram. A avó, Dona Maria Emília, conta o que aconteceu com a menina de 4 anos durante uma brincadeira. A minha neta estava no quarto com o pai dela assistindo o desenho e tinha uns brinquedos em cima da cama. Ela pegou uma mini xícara e colocou dentro do nariz. Aí foi contar para o pai dela o que tinha acontecido. A minha filha estava trabalhando de home office, eu estava na sala, aí o pai dela ficou muito apavorado. Foi preciso levar a criança ao pronto-socorro. E chegando lá, já colocaram ela imediatamente na maca, pediu para que ela expirasse, para tentar remover o objeto do nariz. E se isso não fosse possível, era necessário uma intervenção cirúrgica. Depois do susto, parece que a pequena Marina aprendeu a lição. Crianças, não pode fazer isso. É muito perigoso. Quedas, queimaduras, afogamentos e intoxicações são os casos mais comuns. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes domésticos estão entre as principais causas da morte de crianças. Cerca de 3.600 morrem por ano. Em média, 111 mil são internadas em hospitais só na rede pública. A pediatra Maria Luísa Ventura alerta que os pais devem manter vigilância constante nas crianças. Certos cuidados são fundamentais para evitar acidentes em casa. Tomar cuidado com as quedas, cuidado com as quinas de móveis. Um grande problema que a gente tem é o acesso a brinquedos pequenos. Então, aquele olhinho de urso, a roupinha da boneca, que a criança pode se engasgar e ir para o pulmão e ter uma broncoaspiração. A gente está vendo muito no hospital também os cortes, né? Vai brincar acaba se cortando com uma faca, com uma tesoura. Então, as queimaduras, né? Às vezes a gente está incentivando a usar o álcool e isso vem aumentando as queimaduras também. A médica explica que é preciso entreter as crianças em casa para afastar os riscos, principalmente em tempos de quarentena do coronavírus. As crianças estão muito estressadas, como os adultos, né? Então, eu acho que é um período que a gente pode tentar se aproximar mais dos nossos filhos, com historinhas, jogos de tabuleiro, né? Jogos de brincadeiras, para a gente tentar tirar o máximo possível dessa quarentena que está sendo tão difícil para todos. E em tempos de coronavírus, parece que até o mundo do crime está em quarentena. O repórter Carlos Lopes está preparando uma reportagem especial para ser exibida hoje à noite no Caderno Regional, que mostra essa tendência. Boa tarde, Carlos. Carlos, que história é essa? Oi, Gustavo. Boa tarde para você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Live Santa Portal. Um prazer estar aqui na estreia. Parabéns pelo programa. Sucesso para você, Gustavo. Mais sucesso para você. Pois é uma história curiosa em meio a tantas notícias preocupantes, tantas notícias tristes por conta do coronavírus, da Covid-19. A criminalidade realmente, como você disse, caiu. Olha só, Gustavo, o latrocínio, que é roubo seguido de morte, não mudou. Ou seja, em março do ano passado, que é a comparação que eles estão fazendo, em relação a março desse ano, não aconteceu nenhum. Os demais, a lista é grande, Gustavo, tudo caiu. Olha só, homicídios, 10%, furtos, 26%, roubos, quando há ameaça, por exemplo, um revólver, caíram 26%.
Furto de veículos, 22%. Roubo de cargas, que é uma informação importante aqui na região, uma região portuária, teve uma queda de 19%, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O único crime que registrou aumento, infelizmente, nesse momento de confinamento, as pessoas, claro, estão mais em casa, é o estupro de vulnerável. Vulnerável pode ser um menor, uma pessoa incapaz. Esse estupro de vulnerável, Gustavo, aumentou 19%. De 41 casos em março do ano passado, subiu para 49 casos este ano. A polícia, segundo o diretor do DINTER 6, Dr. Manuel Gatto Neto, afirma que a quarentena está possibilitando isso. Tem menos gente na rua, ou seja, menos possíveis vítimas na rua, e por isso a criminalidade caiu nesse período. Isso não quer dizer que as pessoas têm descanso, né, Gustavo? Agora, é sempre importante frisar que as delegacias, elas estão restringindo o atendimento por conta do coronavírus, de evitar aglomerações. Então, quem tiver registro de ocorrências pode fazer o boletim online. Lopes, muito obrigado. Se o índice de violência caiu na rua, mas aumentou dentro de casa, não há nada para se comemorar, né? Infelizmente. A partir da próxima sexta-feira, o uso de máscaras vai ser obrigatório em todo o estado de São Paulo. Mas e aí? Você sabe como higienizar os modelos de pano? E a melhor forma de fazer o descarte das que são de papel? Se você tem dúvidas, fique atento à reportagem do Fabiano Roma. Na rua é difícil ver alguém sem máscara. Tornou-se um hábito de muitos e vai se tornar uma obrigação para todos. A medida vai ser adotada nos 9 municípios da Baixada. Em Santos, o decreto já foi publicado. A partir do dia 1º de maio, passa a ser obrigatório usar a proteção. E quem desobedecer será multado. O valor vai de R$100 até R$3.000. A Giovana, que é cantora, está na turma dos que só saem de casa com máscara. Diferente, né? Nós nunca passamos por isso, mas tenho que adotar esse costume toda vez que a gente sai de casa, colocar para evitar algum contágio, algo do tipo. Eu preciso sempre sair, buscar alguma coisa no mercado para minha mãe, para o meu pai, que são pessoas idosas, e sempre tenho que colocar. Ela conta que tem várias e está sempre lavando. Da forma mais básica possível. Água, sabão, depois dá aquela passadinha com ferro para não ficar amassadinha. Se tá certo, eu não sei. Pois é, diante da obrigatoriedade surge a questão: como higienizar corretamente as máscaras? E o que fazer com as descartáveis? Jogar fora no lixo comum? Com a palavra, o infectologista Ricardo Aida. Com respeito às máscaras caseiras, você precisa ter um certo cuidado, sempre sair com 3 ou 4, porque elas precisam ser trocadas a cada 2 horas. Você guarda num saco de papel ou numa embalagem de papel. Ao chegar em casa, de molho na água e sabão, sem outras coisas. Depois de um tempo de molho, esfregar bem, né? Água corrente, depois passar a ferro, lavar bem as mãos ao terminar essa operação e a máscara está pronta para o reuso. Para as máscaras descartáveis, descarte correto. É fundamental que você embrulhe num cartucho de papel ou até mesmo de plástico, sele a boca e descarte num lixo apropriado. Se não tiver local de lixo séptico, o que é comumente encontrado em hospitais e tudo mais, um cesto de lixo com tampa e etc., não há nenhum problema, porque aquele saco é retirado, é lacrado e colocado no local apropriado. E o vírus perde sua atividade rapidamente. Sendo obrigatória ou não, a máscara é importante. E para a Giovana, o momento é de conscientização e solidariedade. Acho muito importante, acho simples, fácil de fazer. A gente encontra nos canais diversos aí como que confecciona a máscara. É só usar, adotar isso como rotina, assim como escovar os dentes, tomar água, almoçar. Eu acho que faz parte, porque a gente vai evitar um problemão aí futuro com um simples método. Não precisa nem esperar o dia 1º, né? Sair de casa só com máscara. O Live Santa Portal vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em 3 minutos. Nestes tempos de pandemia pelo coronavírus, a programação cultural tem sido em casa. Eu separei algumas dicas do que tem de bom no streaming. Vamos conferir?
Começamos este Divirta-se com uma série que chegou recentemente ao streaming da Amazon e que tem pedigree. É escrita por Joe Hill, filho do mestre Stephen King. A história mostra a vida da jovem Vic McQueen, que descobre ter o poder de desbloquear portais que ajudam a encontrar objetos perdidos. Mas quanto mais se aprofunda nesse universo oculto, ela descobre outros viajantes que têm poderes parecidos com os dela, mas alguns utilizam para o mal. É justamente nessa onda de descobertas que ela acaba esbarrando com Charlie Manx, um imortal que se alimenta das almas de crianças. A série tem Zachary Quinto, de Heroes, e dos novos filmes de Star Trek nesta primeira temporada. Me chamo Javier. Se você gostou de Parasita, o filme coreano que brilhou no Oscar deste ano, é bem provável que você curta A Casa, nova produção da Netflix espanhola, que já está disponível por aqui. O protagonista é Javier, um publicitário de sucesso que perde tudo para profissionais mais jovens e mais antenados, e tem que se mudar com a esposa para um bairro mais simples. Ele usa uma chave extra para entrar em sua antiga casa e espionar os novos proprietários, arquitetando uma forma de dar a volta por cima. Mas a sua obsessão o faz tomar atitudes cada vez mais questionáveis em um caminho muito rápido para o surto psicótico. Filme sobre status, ambição e psicopatia, com um baita roteiro legal e ótimas interpretações. Vale assistir. Séries passadas em hospitais têm fãs ardorosos que já transformaram em sucesso shows como Plantão Médico, Grey's Anatomy, The Good Doctor, House e até Scrubs. Chegou recentemente ao streaming mais uma, com grife. Chicago Med completa a família Chicago do produtor Dick Wolf, que também tem Chicago Fire, Chicago Justice e Chicago PD. Wolf também é o criador da série Law & Order. Where are you from? Chicago. Welcome home. Comes the next great drama in the City of Heroes. Aqui, acompanhamos a rotina de médicos e enfermeiras no hospital mais caótico de Chicago. Se você curte as outras séries de Wolf, uma boa notícia. Às vezes, os personagens viajam de um show para o outro. Vai para um rápido intervalo e volta já. A gente volta para o último bloco, conversando agora por videoconferência com o editor e livreiro José Luiz Tarran, que está usando a criatividade para sobreviver economicamente às regras de isolamento social e ao fechamento compulsório da livraria. Tarran, boa tarde, obrigado por fazer parte comigo dessa estreia. Boa tarde, Gustavo. Obrigado pelo convite. Um prazer colaborar com vocês sempre. Nesse momento em que as coisas estão tão complicadas, em que a gente vê tantos eventos sendo mudados de data ou cancelados, é impossível não pensar num patrimônio da cultura santista que é a Tarrafa Literária, que não é só o evento, né? São as reuniões prévias, é toda uma organização que acontece. O que você pode dizer sobre a organização da Tarrafa 2020? Olha, sim, é uma das nossas preocupações, das minhas preocupações, mas eu já posso dizer que nós realizaremos o festival numa nova data. O evento tradicionalmente acontece em finais de setembro, mas eu acredito que as coisas estejam ainda normalizando, né, mais para perto do meio do ano. E, claro, todo esse período de preparações, reuniões, mesmo que virtuais, as prioridades, as urgências do momento afastam um pouco o cronograma natural de preparação para o festival. Então, a minha ideia é realizar no final de novembro desse ano. Eu já posso garantir isso para
para vocês, né, que a intenção é da gente realizar. E tudo deve dar certo, caso não aconteça nenhum grande novo problema, né? A gente acredita que devamos realizar o festival em final de novembro desse ano. Foi uma pergunta mais de fã do que de jornalista nesse caso, né? Como é que foi, Tarran, receber a notícia de que a livraria teria que fechar? Como é que você lidou com os funcionários e como que surgiu a ideia de fazer o delivery, que é como você está lidando com a pandemia? Sim. Bom, como vocês imaginam, é um negócio que, quando os tempos estão normais, já é um negócio desafiador ter uma livraria, tocar uma livraria de rua. Ainda mais com as concorrências crescentes, naturais, dos comércios.com, da Amazon, das grandes redes que não passam por um bom momento, mas recessões econômicas, turbulência política, sempre isso são vamos dizer assim, elementos que fragilizam, né, o negócio. Quando apareceu essa questão da pandemia, a cada dia a gente foi sentindo a gravidade e a necessidade de tomar decisões. Então, foi muito rápido. Eu acho que foi por volta do dia 18 de março, por aí, por volta dessa data, que eu decidi por dispensar todos os funcionários, recebendo integralmente. Eu acho que tem que ser assim, não tem outro caminho. E eu acabei assumindo, vamos dizer assim, toda a operação da livraria, vamos dizer, a livraria de um homem só. E o que eu acabei, qual foi a decisão? De criar um sistema que é revigorar um sistema já conhecido de entregas, batizei de livreiro em domicílio, e aí eu, de portas fechadas, faço as divulgações dos livros, das novidades, das sugestões do nosso perfil da Realejo, uma livraria clássica, né? Ao mesmo tempo que cuida muito do cânone, dos livros consagrados, mas muito sensível à vanguarda, à arte, às novidades. Então eu comecei a conectar todos os clientes, os amigos, via redes sociais, via WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, telefone fixo, e aí se criou uma mobilização em torno desses pedidos, né? E aí eu mesmo, no final das tardes, acabando agora o nosso bate-papo, eu já saio para as entregas. Vou entregar em cada casa do leitor cada livro pedido. Isso aí, além de provocar aí um contato maior, né, uma interação maior com os leitores, tem um pouco aí de psicologia, né, de psicólogo para entender os gostos de cada um e até sugerir o próximo livro. Você, quando veio entregar o livro aqui para mim na redação da Santa Cecília TV, você já deixou a isca do próximo, né? Eu sou um traficante de livros, né, Gustavo? Mas é isso, a gente precisa ter uma técnica, realmente, o livreiro precisa ter uma técnica de entender o leitor que está conversando com ele, o seu interlocutor. Muitas vezes eu preciso mais entender o leitor do que eu querer forçar algum gosto meu. Eu preciso ser uma ferramenta para o leitor. E isso nunca foi feito com tanta intensidade. É um efeito colateral, vamos dizer, dessa experiência de ser livreiro durante esse período maluco de pandemia, esse período de medo, de insegurança. É um efeito colateral muito curioso. Eu nunca fui tão demandado e tão intenso no ofício de ser livreiro. Eu estou notando também muitos amigos músicos, né, fazendo apresentações online, essas lives, né, e é interessante ver como as pessoas estão... Eu acho que esse efeito colateral do distanciamento forçado, também por uma maluquice inversa, está aproximando as pessoas. Eu não sei muito bem como a gente vai sair disso tudo, como é que vai ser o período pós-pandemia, mas a gente não pode só pensar que vai ser só trágico, só ruim, né? Vamos ver o que sobra
de coisas boas também. É isso aí. Você já sinalizou, inclusive, que esse serviço de livreiro a domicílio vai continuar mesmo depois que passar essa loucura, né, Tarram? É irresistível, né, Gustavo? Eu estou tendo tantos retornos bons, pessoas que eu não conhecia pedindo livros, querendo sugestões minhas. Eu imagino que eu não vou mais entregar os livros, eu não vou. A estrutura estará completa, mas eu tenho prazer em indicar esses livros. Não é só um serviço de entregas, é um serviço de um livreiro, de um livreiro em domicílio, ou seja, a pessoa me fala o que ela leu e gostou, a partir do que ela leu e gostou, eu vou sugerir a sua próxima leitura. É isso aí. Não é um trabalho mecânico previsível, né? É intenso, é cansativo. Eu fico com a cabeça maluca, meio aloprado no final do dia, mas é muito interessante. Legal. Queria que você terminasse divulgando o teu WhatsApp, né, que é a principal ferramenta aí de interação com os leitores. Eu peço desculpas pelos óculos escuros aqui, meio Mário Bortolotto, meio roqueiro. Eu tô com um terçol horrível no olho aqui. Tô parecendo Rocky Balboa no final do Rocky 1. O meu WhatsApp, Gustavo, ele tá mais comum que nota de 2, cara. Então vamos lá. 13 99108 8399. Maior prazer em receber os contatos dos leitores, da gente propor leituras, propor uma experiência literária nesse período tão difícil e tão desafiador como essa pandemia. E vamos sair dessa, vamos logo tentar virar essa página com beleza. Vamos ver se a gente retoma a nossa vida de uma forma boa, aprendendo com os erros e os erros da humanidade também, né? É isso aí. E ver se a gente tem uma nova oportunidade de uma boa vida muito em breve. É isso aí, Tarram. Te agradeço demais a disponibilidade e a gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço. A gente está chegando ao fim desta primeira Live Santa Portal. E para criar uma tradição, vamos terminar o programa todos os dias com uma dica cultural. Cada dia vai ser uma coisa diferente. Música, filme, série, livro. Hoje o destaque é para as meninas do Choro das Três, grupo de choro formado por 3 irmãs e que celebrou na semana passada o Dia Nacional do Choro, Dia do Choro que acontece no dia do nascimento do maior nome do gênero, Pixinguinha. Vamos conferir? A Live Santa Portal de hoje fica por aqui. Amanhã às 4 da tarde tem mais aqui na Santa Cecília TV e também no Facebook e no YouTube. Você continua com nossa programação. A seguir tem a estreia do programa infantil Momento de Brincar. Às 7h30 tem o Caderno Regional com Jamile Guimarães. E amanhã, às 8 da manhã, Natalina Nini apresenta o Bom Dia Cidades. Continue com a gente. Tchau.